Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia. Um hotel exclusivo para boi, é isso mesmo. O chamado Boitel é uma alternativa para o ganho mais rápido de peso do animal. Lá ele recebe os cuidados necessários, segue uma dieta especial e só sai para o abate. No Brasil, o número de bovinos confinados deve superar 7.300.000 em 2024, um aumento de 2,5% de acordo com o censo de confinamento. O negócio surgiu em abril de 2019 com confinamento apenas para uso próprio. O resultado foi tão positivo que eles começaram a ser procurados por outros produtores para transformar a operação em um serviço disponível para a região. Começamos o confinamento próprio, com os resultados, com a procura, a localização nossa e tudo mais. As pessoas foram, por que vocês não aceitam boi de parceiro e tudo mais? E a gente foi vendo nessa oportunidade um novo negócio. Além do gado nosso, a gente tem o boi do parceiro, que aí a gente abriu o Boitel. O confinamento tem mais de 2.000 animais e a expectativa dos empresários é de expandir para 8.000 bovinos no próximo ano. Na prática, o plantel foi dividido em lotes. Em cada baia ficam de 100 a 130 cabeças por um período que vai de 90 a 120 dias. E que tratamento, viu? Aqui os hóspedes recebem pelo menos 4 refeições diárias para ganhar peso com alta performance. O cardápio é definido de acordo com a disponibilidade e o preço do mercado. São 2 qualidades de milho, farelo de arroz, DDG, que também é feito de milho, 2 tipos de silagem, bagaço de cana, núcleo, ureia e água para misturar todos os ingredientes. A base da alimentação do animal confinado é, de fato, o milho. A gente utiliza aqui silagem de milho, milho moído, milho grão reidratado, DDG, que é um coproduto das indústrias de etanol do milho. Então, de fato, o milho é o insumo que é mais utilizado aí no confinamento. Além da preocupação com os ingredientes da dieta, a rotina na disponibilidade das refeições faz toda a diferença. Essa assertividade na montagem da dieta aqui dentro da fazenda é de extrema importância para que a gente consiga, de fato, levar para o animal aquela exigência que ele tem, aquele requerimento de nutrientes a serem ingeridos por dia. Quase 100% da produção bovina do Jorge passa pela tecnologia de confinamento de engorda. O Boitel surgiu como uma alternativa interessante para poder maximizar o desempenho dos animais, né? E principalmente para eu ter oferta de animal para venda no momento que eu não teria se eu fosse trabalhar só dentro da minha propriedade, né? Então, quando a gente fala na entre safra, né, que normalmente é o segundo semestre do ano, no dia que a gente coloca os animais, a gente já sabe o dia que a gente vai poder vender esses animais para o abate, conciliando isso às ferramentas de segurança de mercado, né, que são as travas, né? É imprescindível o produtor ter garantido o preço que ele vai conseguir comercializar. O que tem chamado bastante atenção a gente está localizado hoje na região do Triângulo Mineiro, em Uberlândia, e nós conseguimos negociar esses animais que vêm de diversas regiões para cá, vem do sul de Minas, vem do norte de Minas, muito boi do norte de Minas, o Alto Paranaíba. Então a gente consegue negociar esse boi preço São Paulo. E um atrativo também muito grande é a negociação desse boi num preço futuro. A gente consegue já ter uma margem de quando esses animais serão escalados para o abate, olhar na tela o que é o valor e se ele for significativo para o parceiro, ele já fica totalmente fechado. Então ele já tem a sua margem garantida. Minas Gerais tem o 4º maior rebanho bovino do Brasil. Segundo o IBGE, em 2022, o crescimento foi de 0,6% no estado, chegando a 23 milhões de cabeças. Em 2023, a bovinocultura de corte sofreu diversos impactos, como a questão sanitária, os efeitos climáticos, os sistemas de produção e a situação econômica, influenciando os preços que se mantiveram em queda. Apesar disso, houve crescimento da produção de carne em 2023. Os números de animais abatidos no ano somaram 3 milhões de cabeças e mais de 780 mil toneladas, com um crescimento de 8,7%. O negócio de família, que começou há 5 anos, atende mais de 20 pecuaristas.
Com os bons resultados, os empresários querem expandir os negócios e quadruplicar o tamanho da produção em 2025. Hoje, quanto menos tempo você gastar na engorda do animal, você tem mais sucesso financeiro. E é isso, eu acho que é o grande sucesso de um confinamento, porque você adianta esse animal aí quase que uns 6 meses da vida de abate dele. O Brasil bateu recorde de exportação de café com volume histórico para o mês de setembro. O país exportou 4,5 milhões de sacas de 60 quilos de café no mês passado, um aumento de 33% em relação ao mesmo mês de 2023. A receita cambial avançou ainda mais, chegando a 84,5%, alcançando quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No acumulado do ano, os números também são significativos. Foram mais de 36 milhões de sacas, uma evolução de quase 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Um aumento de 52% da receita, atingindo 8 bilhões e meio de dólares, o maior da história. O café arábica foi a espécie mais vendida ao exterior em 2024, com uma remessa de 26 milhões de sacas. Os Estados Unidos são o principal destino do café brasileiro. Entre os continentes, todos apresentaram crescimento. A Europa representou por 53,3% de todas as nossas importações, cresceu 56%. E a União Europeia, que é foco do Green Deal, das novas regras ao fluxo do comércio, a UDR, a Lei de Responsabilidade Social Corporativa, de carbono na fronteira e tantas outras, mostrou um crescimento de 58% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós exportamos para a União Europeia 17,35 milhões de sacas, ou seja, a União Europeia já representa por quase 48% de tudo que compra no Brasil. Ou seja, mais regras, mais riscos, mais dúvidas e com certeza o Brasil é o país mais transparente e mais sustentável diante de todas essas preocupações. O fogo castiga a estação ecológica de Jataí, em Luiz Antônio, no interior de São Paulo. As chamas já atingiram 70% da área e uma força-tarefa tenta controlar os incêndios. Em meio à estrada de terra que passa pela estação ecológica do Jataí, na cidade de Luiz Antônio, o cenário é de destruição. Até a fiação elétrica foi comprometida. Os postes de madeira foram derrubados por conta do fogo. Em alguns, ainda há chamas. Já dentro da reserva ecológica, a situação ainda é pior. A área verde virou cinzas. Algumas construções ficaram em meio ao fogo. Os carros não escaparam das chamas. A estação ecológica Jataí é considerada a maior reserva do Cerrado do estado de São Paulo. Mas por conta da propagação do fogo, a beleza desse bioma foi ofuscada. A área tem 11 mil hectares e até agora a reserva teve 8 mil hectares queimados. Nesse momento nós temos alguns focos de incêndio ativos, numa área conhecida como 800, aqui na estação ecológica do Jataí. E nós temos equipes efetuando o combate aéreo, são 3 aeronaves, um helicóptero e mais 6 equipes efetuando o combate por via terrestre. Atualmente, 68 brigadistas trabalham para controlar o incêndio que acontece desde o dia 27 de setembro. O incêndio chegou a ser controlado na semana passada, mas por conta da piora climática, os focos voltaram essa semana. A nossa preocupação é em relação a toda a estação ecológica, né, para que o incêndio possa ser extinto o mais rápido possível e que não gere prejuízo à fauna e à flora presente no ambiente. Os brigadistas, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham quase 24 horas por dia para acabar com os focos ativos. O objetivo nesse momento é preservar os locais que ainda não foram atingidos pelo fogo. Nós estamos efetuando esse combate por via terrestre e por via aérea, né, a esses focos ativos de incêndio. E a nossa preocupação é poder extinguir e confinar, compartimentar esse incêndio. As exportações brasileiras de carne de frango registraram bom desempenho em setembro. Foram 485 mil toneladas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal.
Setembro foi marcado pelo segundo melhor desempenho mensal da história das exportações de frango do país. 485 mil toneladas de carne de frango exportadas entre in natura e processados. O número representa um crescimento de 22,1% se comparado com o resultado de setembro do ano passado. Além do volume, o mês também registrou a segunda maior receita mensal já obtida pelas exportações de carne de frango do Brasil, com 953 milhões e 800 mil dólares, aumento de 32,6% que em setembro de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando olhamos o período acumulado de janeiro a setembro, o crescimento é de 0,6%, com 3.917.000 toneladas e receita cambial de 7.273 bilhões de dólares. Esses números são muito bons, confirmam as tendências que a BPA havia previsto lá no começo do ano. Nesse mês, inclusive, China retomou patamares positivos de compra para acima de 50 mil toneladas. Mas não só China. Dos 10 maiores mercados, 8 deles cresceram. Emirados Árabes, Japão, Arábia Saudita, México, Europa, inclusive mercados que têm valor agregado, trazendo um resultado positivo para a nossa avicultura. A China foi o principal destino das exportações de carne de frango. Foram mais de 55 mil toneladas em setembro, seguido de Emirados Árabes com 41,4 mil toneladas e Japão com 36,5 mil toneladas. O Paraná é o maior exportador de frango do país, com 195.600 toneladas em setembro, volume 20% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida estão Santa Catarina, com 105.600 toneladas, crescimento de 23,1%. Rio Grande do Sul, com 63.200 toneladas, aumento de 12,4%. São Paulo, com 28.100 toneladas, crescimento de 30,5%. E Goiás, com 19.500 toneladas, crescimento de 3,4%. De janeiro a setembro deste ano, as exportações de carne de frango acumulam alta de 0,6%, com 3.917.000 toneladas. A receita chega a mais de 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Ainda segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o desempenho positivo registrado ao longo do ano deve se manter até dezembro. Nesse mês tivemos um pouco de efeito de um carregamento de algumas exportações do mês passado que haviam ficado acumuladas por problemas de porto, mas mais do que tudo se confirma a tendência e a média que está sendo feita nos primeiros 9 meses do ano é superior ao ano passado, demonstrando que o Brasil deve fechar o ano batendo recorde na sua exportação, novamente ajudando a segurança alimentar do mundo. O Record News Rural tem mostrado os impactos das mudanças climáticas na produção de várias culturas. E lidar com os problemas do clima não é um desafio apenas do Brasil. Um exemplo foi o furacão Milton, que causou prejuízos na Flórida, nos Estados Unidos. Como o setor agro pode se preparar? O que é preciso fazer agora, não perder tempo mais? Quem traz um panorama para a gente é o economista e também doutor em Relações Internacionais, o Igor Lucena. Igor, bom dia. Seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Muito obrigado. É um prazer. E bom, Kelly, existem duas situações que analisar quando a gente está falando de eventos climáticos. O que a gente assistiu na Flórida, e obviamente Flórida, Estados Unidos e Sudeste Asiático são regiões onde a gente encontra furacões, tufões, terremotos, vulcões, que são extremamente nocivos para a produção agrícola. Eles basicamente destroem um ano de trabalho de uma maneira muito radical e ainda fazem com que não tenha a capacidade de renovação muito rápida. A diferença do Brasil é que nós estamos avançando com esses processos, né? A gente tem ciclones extratropicais, geadas, queimadas, mas elas ainda têm uma intensidade menor que impactam a atual produção, diminuem o ritmo de produção, mas a gente ainda consegue ter colheitas. É difícil no Brasil a gente ter uma destruição total e absoluta de um gênero agrícola em todo o país. Então, esse é um ponto positivo. Agora, quando a gente está falando de o que é que o produtor pode fazer, isso varia muito, Kelly. Quando a gente está falando de longo prazo,
A gente está falando de transição energética, a gente está falando de métodos renováveis, a gente está falando de sistemas de irrigação inteligentes. Mas isso não resolve o problema agora. Isso vai resolver o problema de diminuir os efeitos climáticos extremos daqui 10, 20 anos. O grande problema é como nós lidamos com eles agora. E aí esse é o grande questionamento. Mas existem soluções muito práticas. O Brasil, apesar de ser uma grande potência agrícola, os nossos produtos são extremamente positivos do ponto de vista de concorrência. Primeiro, porque o real é desvalorizado, esses produtos são vendidos em dólar, então são mais baratos. E a gente tem uma produção tão efetiva, e em determinados elementos são até 4 colheitas, que fazem com que o produto tenha um custo marginal baixo. O grande problema é, ele produz por um preço, e o preço aumenta quando ele chega na exportação. E por que isso ocorre? Primeiro, a gente tem ainda um custo de capital na produção muito alto. A nossa taxa de juros é alta, mesmo subsidiado com planos safras e projetos. Custo de compra de maquinário indexado a Selic de ponta é muito alto. A gente ainda tem problemas de infraestrutura, rodovias, ferrovias quase que inexistentes, vias aquoviárias, todas elas basicamente, com raras exceções, estão ainda em comando do governo ou com uma capacidade muito fraca de implementação. O Brasil precisa radicalmente avançar com privatizações ou parcerias público-privadas que injetem capital estrangeiro dentro dos meios de transporte e logística. Por exemplo, o Porto de Santos, que é um dos maiores portos que nós temos e da América Latina, iria para a privatização, que seria importantíssimo. A gente tem filas de navios para exportação agro no Brasil e ele não vai porque ele ainda é extremamente ineficaz por ser estatal. Nem mesmo uma PPP foi criada para isso ou totalmente privatizado. O caso do Porto do Pecém, ele ainda é parte estatal, mas ele melhorou muito no interior do Ceará quando ele fez uma parceria de PPP com o Porto de Roterdã. Então, o que falta, ao meu ponto de vista, é uma melhora da qualidade de ação. E por que isso tem a ver com a crise climática? Porque quando você tem agilidade de produção, quando você tem capacidade dos agentes privados entrarem dentro do sistema agrícola, você cria soluções que diminuem riscos. Hoje, o Brasil, a gente sabe disso. Quando tem enchentes no Rio de Janeiro, quando tem as próprias queimadas, aparentemente os governos federais e estaduais nem recursos ou grupos especializados nesses tipos de ocorrências têm. Existe a Defesa Civil, mas é muito nítido que é só uma situação pós o que acontece, pós a tragédia. E aí a produção já estaria toda destruída. Se hoje nós não tivermos uma capacidade de nos prevenir, e como o Brasil está com a razão de vida PIB muito alta, Kelly, a gente precisa de capital privado para melhorar infraestrutura, transporte, logística, financiamento e seguros. A gente precisa de operações de seguros e resseguros internacionais. Sem esse tipo de conjunto, que eu gosto de dizer, Kelly, é um conjunto emergencial, que o Brasil já deveria ter. Nós estamos hoje suscetíveis a uma situação de que, se um evento climático extremo atingir o Brasil, ele impacta pela nossa importância na nossa cadeia de produção, não só o abastecimento brasileiro, mas os preços de produtos agrícolas no planeta inteiro. Exatamente. Olha, e sobre os portos, a gente tem mostrado aqui várias culturas, vários produtos, mas o setor de café vem aqui reclamando bastante porque o produto fica parado nos portos, principalmente no de Santos. Isso encarece, obviamente, todo o processo de exportação e quem suporta essas perdas é o produtor. Então, realmente existe esse drama logístico, sem contar que a seca no norte do país também, né, Igor, tem dificultado o escoamento da produção de grãos e também o recebimento de fertilizantes. Exatamente, Kelly. A seca é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. Isso não significa que a gente não pode resolver. Israel é um dos países que mais convive com a seca, que mais vem se desenvolvendo do ponto de vista agropecuário. Nova Zelândia tem um sistema chamado Agrotech fundamental.
O Brasil não pode, por exemplo, por causa do conflito de Israel com o Hamas e outros países árabes, impedir o desenvolvimento de tecnologias juntas com Israel, como está acontecendo no caso do Exército. E precisa vir tecnologia para termos habilidades com a seca. Da mesma maneira, nós não podemos nos tornar dependentes de fertilizantes da Rússia. O Brasil precisa avançar em acordos comerciais, não só com a União Europeia, mas principalmente com o Canadá, que é um dos grandes produtores de fertilizantes do mundo. Eu gosto de dizer que essa letargia governamental, e não é só do atual governo, é de todos os governos, de tratar as emergências como algo que pode acontecer e não como uma realidade que vai acontecer, é péssimo. Produtores de café terem seus produtos paralisados significa menos entrada de recursos, menos dólar, impacta a nossa balança comercial e diminui a capacidade produtiva. Quando a gente faz uma análise, Kelly, dos estados agropecuários brasileiros, principalmente no Centro-Oeste, você vê uma taxa baixíssima, 3,5%, 4% de desemprego. E você vê os maiores salários funcionando. Então, o agro se tornou fundamental no país e traz uma diferença grande de quando a gente olha outros estados. A Bahia hoje está com 13%, 14% de desemprego, uma situação muito complicada. É como se fossem Brasis diferentes. E esse Brasil, o Brasil agro, que basicamente leva toda a infraestrutura do Brasil nas costas, ele não pode ficar, entre aspas, à mercê de eventos climáticos extremos que, repito, não serão evitáveis, mas o grande problema eles podem ser mitigados com operações que envolvem valorização do setor privado em parcerias com o governo e planos emergenciais que não existem. A gente ainda está vendo fogo acontecendo e queimando situações em todo o Brasil e não foi resolvido. Então, o meu ponto é, nações desenvolvidas com problemas climáticos maiores que os nossos, eles resolvem porque eles, de uma certa maneira, já são preparados e têm protocolos de atendimento, tem setor privado envolvido. O Brasil não. O Brasil hoje fica à mercê de falta de recurso governamental, por um lado, não tem a capacidade de arregimentar porque não tem recursos e também não abre para o setor privado entrar e resolver, ainda que parcialmente, os problemas. Então, isso é uma situação muito difícil e que fica... O furacão Milton nos Estados Unidos, os próximos, são alertas muito grandes. E nós ficamos numa situação que esses eventos climáticos são um alerta, mas, por outro lado, quando eles impactam a produção agrícola em outros países, acabam gerando oportunidades para a gente por aqui. Exato, e eu vou entrar nesse ponto agora com você, Igor. É o seguinte, o CPEA divulgou ontem que, em relação à carne bovina, estou falando de um segmento só, o aumento do volume exportado foi de 30% em relação a janeiro até setembro, isso em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, tem mais gente comprando a carne bovina brasileira. Isso pode se refletir nos preços internos, apesar que sempre, os setores falam, olha, a gente garante aqui o abastecimento interno e o que sobra a gente exporta, Vários segmentos falam isso aqui para a gente aqui no Record News Rural, mas o consumidor brasileiro fica apreensivo, porque como economista, você sempre fala, que a economia não tem coração. Economia não tem coração, Kelly. Então, existem duas situações muito claras que ocorrem no mundo, O preço das commodities agrícolas que nós temos no Brasil e que é abundante pela nossa tecnologia, ela é em dólar. Então, o produtor ele vê o seguinte, o que é mais interessante? Abastecer o mercado interno ou exportar? Quando existe uma valorização muito grande do produto, ele, obviamente, vê que exportar se torna muito mais vantajoso, ele vai ganhar mais dinheiro com isso. Então, ele coloca o preço dos seus produtos por uma questão de mercado, mais caro no mercado interno. Isso é muito óbvio. Se lá fora o mercado interno paga 2x, ele não vai vender por 1x aqui, ele vai também vender pelos mesmos 2x. Então, isso impacta o consumidor brasileiro quando esses gêneros agrícolas sobem. Por outro lado, como é que isso é importante e positivo para a visão macro brasileira? Quando você tem problemas de produção de café no Sudeste Asiático, ou quando diminui a produção agrícola de laranjas agora nos Estados Unidos em relação à Flórida, ou de carne na região da Indonésia, você tem que os consumidores no planeta continuam a existir. Mais pessoas continuam a nascer,
Estados Unidos continua a crescer 3%, China vai com um pacote de investimentos, quer voltar a crescer 5%. Então, eles tendem a consumir mais gêneros agrícolas. Se tem menos oferta, porque vários países foram impactados pelos eventos agrícolas, os eventos climáticos, isso significa que, na prática, quem tem capacidade de produção e entrega, que é o caso do Brasil, se favorece. Então, aumenta essa diferença entre oferta e demanda a nível global. O Brasil entra com mais produtos para suprir a necessidade de gêneros agrícolas que está em falta no mercado internacional e, basicamente, isso aumenta as nossas exportações. Obviamente, como eu disse, aumenta também o preço interno desses produtos no Brasil, mas favorece o Brasil e a gente consegue ter aqueles chamados recordes no final de ano de exportação e de balança comercial. Então, quando tem problemas de produção em outros países que são muito mais afetados que o Brasil, isso, ainda que indiretamente, favorece o nosso setor agro, favorece nossas exportações e traz mais divisas para dentro do país. Com certeza. Igor, com tanta mudança climática, você já pincelou várias ações que devem ser tomadas, mas eu gostaria de destacar em relação ao seguro rural, que muito produtor ainda não tem acesso, né? Kelly, isso é uma situação muito complicada. O seguro rural é quase que necessário. Os produtores que não têm acesso, sejam porque o setor privado, em parte, não consegue chegar neles, mas outros que podem tentar com as vias governamentais, têm que tentar fazer esse esforço, ou os governos estaduais e governo federal avançarem em cima disso. Isso porque os eventos climáticos que afetam principalmente os pequenos produtores que têm mais problemas de acesso ao seguro rural, são os mais impactados, né? Quando você tem uma queimada, uma geada, o grande produtor rural, ele perde parte da produção, mas outra parte ainda existe. E o pequeno produtor rural, ele muitas vezes pode perder até a totalidade da sua produção. E quando ele não tem o seguro para honrar os seus compromissos e conseguir ter capital de giro para poder fazer um novo plantio, uma nova colheita, ele fica em uma situação extremamente negativa. Então, o seguro rural e outros seguros para o setor agrícola, eles são, eu não diria que são fundamentais, Kelly, eu acho que eles são necessários. Caso contrário, a gente tem problemas principalmente com o pequeno e o microprodutor. Exato. Igor, é sempre muito bom te ouvir, contar com a sua análise. Um bom dia para você e até a próxima. Agradeço, Kelly, e um bom dia a todos. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.